Descobrir como os alimentos são absorvidos pelo corpo é o segredo para manter uma dieta adequada. Saber da velocidade com que o alimento libera a glicose no sangue, conhecido como índice glicêmico, também contribui para uma boa escolha à mesa. Assista a entrevista. O índice glicêmico é um parâmetro utilizado para determinar o quanto um alimento pode fazer subir a sua glicose no sangue. Então, é gerada uma pontuação em que quanto mais alta essa pontuação, maior vai ser o índice glicêmico deste alimento. Como que é realizada a análise dos alimentos? A análise para determinar a pontuação de um alimento, ela é realizada através de exames. Então, uma pessoa ingere o alimento a ser analisado, 50 gramas especificamente, e é consumido um alimento controle, que geralmente é utilizado ou o pão branco ou a glicose. Geralmente é mais comumente utilizado o pão branco. Após isso, é realizada uma curva glicêmica, que é o exame que vai determinar o quanto a glicose no sangue deste indivíduo subiu. A partir disso, é gerada a pontuação do índice glicêmico do alimento analisado. Para uma dieta ser eficiente, é preciso seguir o índice glicêmico? Para uma dieta ser eficiente, eu considero que é bem importante a gente pensar no índice glicêmico, sim. Ele vai ajudar muito a regular a sua saciedade. Porque uma vez que você ingere um alimento que tem alto índice glicêmico, mais rápido a sua glicose vai subir no sangue. Ou seja, mais insulina ela vai estimular você a liberar. A insulina é um hormônio que regula a glicose do sangue. E quanto mais ela é estimulada, menor vai ser a sua saciedade e maior acúmulo de gordura e de tecido adiposo, isso vai estimular, Então, o ideal é que se priorize o consumo de alimentos de médio e baixo índice glicêmico, que vão gerar mais saciedade e vão regular melhor tanto a glicose quanto a insulina no sangue. O que afeta o índice glicêmico dos alimentos? O que afeta, existem vários fatores. Então, afeta muito o que você vai combinar deste alimento, a forma de cocção, se este alimento já está previamente muito picado, sempre a cocção vai aumentar o índice glicêmico, pois os alimentos crus tendem a ter as suas fibras mais preservadas, Então, são esses fatores que vão influenciar. Horários também, e como você vai combinar toda essa sua refeição. O ideal é consumir alimentos apenas com baixo índice glicêmico? Tem determinados momentos em que é orientado se consumir alimentos de alto índice glicêmico. Algumas situações, por exemplo, em que um atleta faz um exercício de longa duração e que precisa, no meio do treino, ingerir alguma forma de energia rápida. Ou, por exemplo, quando uma pessoa com hipoglicemia, que é onde a glicose cai muito no sangue e você precisa de um aporte glicêmico ali para elevar ela novamente no seu sangue. Então, geralmente se utilizam alimentos de alto índice glicêmico nestes casos, Um sachêzinho de mel ou géis de carboidrato, Mas, no geral, em todas as orientações, se preconiza alimentos de baixo índice glicêmico. Como podemos combinar as refeições de uma maneira saudável? Geralmente, os alimentos que têm menor índice glicêmico são as proteínas, então as carnes, provém dos cogumelos, dos ovos, peixes, frangos, até inclusive castanhas e oleaginosas também têm um bom teor de proteínas, assim como as leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha, Então, as proteínas elas têm um baixo índice glicêmico. Também podemos contar com as gorduras. Então, castanhas novamente, O azeite de oliva, o abacate, o óleo de coco e também as fibras principalmente. Então, qualquer forma de fibras como a aveia, as fibras provenientes dos grãos integrais, fibras provenientes de frutas, Então, como você vai combinar? Geralmente a gente orienta nunca para você prestar atenção só num alimento que você está consumindo, mas no índice glicêmico de toda a refeição. Por exemplo, se acontece de você não ter uma opção e acabar ingerindo no seu almoço um arroz branco, que tem um alto índice glicêmico, você vai pensar em como você pode diminuir esse índice glicêmico
colocando uma salada, ou colocando uma carne, né? Então, ou um azeite de oliva, uma fonte de gordura boa. Então, isso já torna a refeição com índice glicêmico moderado. Qual a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica? O índice glicêmico, ele é analisado sempre na mesma quantidade, é 50 gramas do alimento a ser analisado, comparado com 50 gramas do pão branco ou da glicose. A carga glicêmica, ela leva em consideração a quantidade que você vai consumir da porção. Ou seja, você pega ali 100 gramas de um alimento que você vai consumir naquele momento, pega quantos de carboidrato tem nesta porção específica e multiplica pelo índice glicêmico. Após isso, você divide novamente por 100 e aí você vai ter a quantidade da carga glicêmica daquela refeição específica. Então, a carga glicêmica, ela leva em consideração o volume do alimento. Isso não acontece no índice glicêmico. Agora, o que preconizar, né, a carga glicêmica ou índice glicêmico, isso não tem uma recomendação específica por nenhum órgão ou nenhum profissional. Mas geralmente nós levamos em conta o índice glicêmico porque as refeições variam muito em relação aos volumes, né? Quem são as pessoas que precisam saber sobre o índice glicêmico? Então, eu diria que principalmente o público diabético, pessoas que precisam fazer uma manutenção de peso, atletas também precisam prestar muito atenção nisso, porque dependendo do horário dos treinos e para manutenção também da sua saúde e do seu desempenho, tem determinados momentos em que a refeição precisa ter um índice glicêmico mais baixo e outras mais alto, né? Então, esse tipo de público eu diria que precisa tomar mais cuidado. Alguns exemplos de alimentos com baixo índice glicêmico, como eu falei anteriormente, são as gorduras, né? Então aqui temos a pasta de amendoim, que pode ser utilizada em torradas, né? Geralmente pães, torradas, são alimentos ricos em carboidrato, podem ter um índice glicêmico maior, ou nozes, né? Também, ou outras oleaginosas, né? Como castanha do Pará, macadâmias, amêndoas, né? São ótimos exemplos de lanches, por exemplo. Se você for consumir uma fruta que tem um alto índice glicêmico, né? Como a melancia, por exemplo, você pode associar com uma castanha junto dessa refeição para moderar um pouco essa glicose. Outros exemplos de gorduras boas que podem ser utilizadas, né, são a semente de abóbora, que pode ser acrescentada, batida em sucos, né, ou consumida também em porções como as das castanhas. Também temos as castanhas de baru, que são castanhas que muitas pessoas ainda não conhecem. É uma castanha rica em proteínas também, além de gorduras boas. Ela vem do cerrado brasileiro. E também tem um índice glicêmico baixíssimo, né? Então também podem ser associadas a essas refeições. E outros exemplos de gorduras boas, né? Não podemos deixar de falar do azeite de oliva, que pode ser utilizado nas refeições em geral, né? Associado a saladas e ao preparo de alguns alimentos, né? Em temperaturas relativamente não muito altas. E o óleo de coco também, que é bastante versátil, pode ser consumido tanto a frio quanto aquecido no preparo de alimentos, em substituição ao óleo comum de cozinha, né, como soja, milho e girassol. Também vão ser alimentos que podem ser associados a refeições que contenham alguns alimentos que têm um índice glicêmico mais alto. Agora, falando do grupo dos alimentos ricos em proteínas, que também são alimentos com baixo índice glicêmico, temos aqui um exemplo que seria a sardinha, né? Ou peixes no geral, mas essa é uma opção se você quiser rechear algum sanduíche, alguma preparação, né? É uma boa opção que você tem, né? Lembrando sempre a preferir peixes de menor tamanho, pois acumulam menos metais tóxicos, né? E tem a vida mais curta. Outra opção seria o pão low carb, né? Que também é mais rico em proteínas, tem um menor teor de carboidratos na sua composição. Geralmente são pães feitos de farinhas de castanhas, né? São feitos de iogurte ou queijos, pode ser queijos comuns ou sem lactose também, mas são pães que já não vão causar uma elevação tão grande na glicose do sangue. Em relação aos alimentos ricos em fibras, né? Um alimento que está muito em alta é a farinha de coco,
que pode ser acrescida em preparações de bolos, consumida junto de frutas, né? E a chia também, que é um grão muito rico em fibras, que pode ser associada também em frutas, em refeições, saladas. Fica bem versátil o seu uso. Também podemos utilizar a aveia, que a aveia, para ser associada também com frutas e em preparações, né? É um alimento bastante rico em fibras e que tem um índice glicêmico baixíssimo. E não podemos deixar de falar da biomassa de banana verde, né? Que em muitas preparações como pirês, sopas, feijões, ela serve para engrossar as preparações, dar mais textura, né? E vai também acrescentar fibras, ou seja, vai diminuir esse índice glicêmico. Talvez não deixar o índice glicêmico da preparação toda baixo, mas de repente se for uma refeição de alto índice glicêmico, moderando um pouco, já vai ter os seus benefícios.